O Santuário de Fátima tem como elemento diferenciador, entre muitos outros, obviamente, o Museu do Santuário. É, de facto, uma instituição dentro da instituição e deve-se à visão estratégica que Dom José Alves Correia da Silva, no ano de 1955, tem sobre o próprio santuário que está em construção. Aliás, nessas datas dos anos 40, 50, Fátima altera completamente a sua fisionomia, quer a nível local, a partir das grandes construções que são feitas nesta época, mas também a nível internacional. O Museu do Santuário de Fátima nasce nesse contexto de grandes mudanças de Fátima que levam à consciência do que Fátima é do ponto de vista internacional, ou se quisermos, à escala universal do que é o catolicismo. Não nos podemos esquecer que Fátima, nessa altura, está a receber radiomensagens do Vaticano, a partir da voz do Papa. Fátima, nessa altura, tem um legado do Pontífice a coroar a imagem de Nossa Senhora, que há de ser depois, essa coroa, a peça âncora do seu museu. Não nos podemos esquecer, inclusivamente, que nessa época já a imagem da Virgem de Fátima percorre os diferentes continentes e leva uma dimensão de Fátima a todo o universo. Ora, é a partir da consciência de que Fátima tem uma importância para o catolicismo a nível internacional. Inclusivamente o Papa Pio XII faz viver aqui o próprio Ano Santo de 51, que leva depois Dom José, passados poucos anos, a dar voz a grandes intelectuais que na época já olhavam para este lugar e entendiam que não se podia deixar desaparecer os testemunhos materiais que desde a primeira hora faziam a história e a memória da Cova da Iria. É por isso, nesse dia 13 de agosto de 1955, que Dom José Alves Correia da Silva funda o Museu do Santuário de Fátima. Nessa altura, com a expressão Museu-Biblioteca, com a ideia muito clara de que, através desta expressão, se deveriam recolher não apenas os livros sobre Fátima ou sobre o fenómeno mariano no mundo, mas também os objetos, os testemunhos materiais sobre este lugar, com a ideia também de formalizar um arquivo da memória que passe também pela documentação. E nesse documento fundacional está um ideário que ainda hoje continua válido e completamente atualizado em relação àquilo que a equipa do Museu do Santuário de Fátima tem por objetivo: valorizar esses testemunhos materiais, estudá-los, inventariá-los, levá-los mais além a partir das ferramentas da museologia, a partir de uma equipa que no passado foi constituída por nomes como Bernardo Xavier Coutinho, como Francisco Pereira de Oliveira, como Joaquim Abrantes Roque, como Maria Teresa Gomes Ferreira, enfim, variedíssimos nomes de museólogos, de museógrafos, Emília Nadal, o próprio Dr. Luciano Coelho Cristino, que aqui levaram por diante essa missão de estudar as peças em ordem a elas depois poderem vir a ser usufruídas de diferentes modos, quer na exposição permanente do Museu do Santuário de Fátima, localizada no edifício da Reitoria, em pleno recinto de oração, quer a partir das casas de memória dos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, quer a partir das exposições temporárias que tomam como mote uma das ideias que o santuário defende para cada um dos tempos e procura levar Fátima mais além a partir de uma equipa qualificada que inventaria, que estuda, que conserva, que preserva, que acondiciona, uma equipa que restaura quando é necessário, obviamente, e uma equipa que faz a ponte entre os objetos expostos e aqueles que vêm ao nosso encontro para deles usufruírem.
Trabalhamos diariamente para conservar o património histórico-artístico do santuário, não só aquele que está visível nos vários edifícios, como a Capelinha das Aparições, as basílicas ou nos vários espaços museológicos, mas também aquele que não está acessível por se encontrar guardado nas reservas museológicas. Realizamos intervenções de conservação e restauro nas esculturas das Virgens Peregrinas do Santuário de Fátima, que viajam anualmente por todo o mundo. Tratamos todas as ofertas realizadas ao Santuário de Fátima através do seu registro e acondicionamento. Preparamos as peças que integram as exposições temporárias e monitorizamos o seu estado de conservação. Os serviços educativos promovem visitas guiadas aos diversos espaços museológicos e atividades direcionadas às várias faixas etárias. Da programação cultural do museu destacam-se as visitas temáticas à exposição temporária, que permitem o aprofundamento de conteúdos específicos da exposição por especialistas convidados. Um dos aspectos que os visitantes mais apreciam no museu é o permanente diálogo entre arte antiga e arte contemporânea. Além das exposições permanente e temporária no Santuário de Fátima, o museu é constituído também pela Casa dos Santos Francisco e Jacinta Marto e pela Casa da Irmã Lúcia, em Aljustrel. A visita à Casa dos Videntes possibilita uma aproximação à época das aparições e à forma como os videntes vieram a crescer e a viver na aldeia de Aljustrel. O inventário das peças do museu, também das que estão a uso nas celebrações, é fundamental para a gestão e conhecimento do património. No Museu do Santuário de Fátima recebemos anualmente centenas de milhares de visitantes que querem conhecer de forma mais aprofundada a história das aparições, os seus protagonistas e o Santuário de Fátima, através dos testemunhos materiais que conservamos. Sendo o museu visitado por pessoas de todo o mundo, comunicamos nas diferentes línguas oficiais do santuário. No Museu do Santuário de Fátima, os peregrinos aprendem mais sobre a história deste lugar. A peça que maior interesse suscita nos nossos visitantes é a coroa preciosa, não só pelo seu valor patrimonial e artístico, mas sobretudo pela sua história e ligação ao Papa João Paulo II, através da bala do atentado de 13 de maio de 1981, que foi incrustada na coroa. O Museu do Santuário de Fátima, obviamente, não olha apenas para o passado. Tem a responsabilidade de estudar esses testemunhos que nos chegam do passado, mas a sua responsabilidade leva-o a projetar o presente, a projetar, sobretudo, o futuro, qualificando a visita que os peregrinos fazem a este lugar, os peregrinos e não só, aqueles que vêm a Fátima e procuram saber mais sobre este acontecimento e sobre este lugar. O Santuário de Fátima, através do seu museu, obviamente, qualifica esta visita e leva a uma experiência do lugar, passa não apenas pela informação, mas passa sobretudo pela formação, passa sobretudo por levar a uma experiência que possa inclusivamente fazer essa ponte com a museologia da contemplação. É isso que defendemos aqui no Santuário de Fátima. Aqueles que aqui vêm, aqueles que aqui virão no futuro, terão, obviamente, o resultado do que é a investigação atual que queremos fazer a partir das coleções que temos, terão o resultado daquilo que é uma linha de museologia a partir da linguagem ou das linguagens diferenciadas da museologia que colocam aqueles que procuram fazer o Museu do Santuário de Fátima a partir de dentro, mas também incorporando aqueles que vêm ao nosso encontro e percebendo quais são as suas preocupações a fim de se entenderem a eles próprios como protagonistas do lugar. Aliás, o Museu do Santuário de Fátima, se tem algum protagonista, esse é o protagonista do próprio santuário. São os peregrinos.
aqueles que, ao virem ao santuário, ao passarem pelo Museu do Santuário de Fátima, procuram construir uma cidade melhor, a civilização do amor, se quisermos olhar para as expressões dos próprios Papas, ou se quisermos construir essa humanidade, cada vez mais humanidade, se quisermos fazer ecoar essa palavra do Papa Paulo VI aqui em Fátima. O Museu do Santuário de Fátima ajudará, obviamente, a construir esse futuro numa cidade melhor. O santuário define-se como lugar de culto, lugar de oração, de experiência espiritual, de encontro com Deus. Por isso, um lugar de culto. Mas é interessante que os documentos recentes da Igreja convidam-nos a perceber que estes lugares de culto que são os santuários são também lugares de cultura. E o Museu do Santuário concretiza precisamente esta dimensão. Dá ao Santuário de Fátima essa outra dimensão de lugar de cultura. E falo de duas maneiras. Por um lado, pela via da beleza, por outro lado, por ser elemento fundamental da memória deste lugar. Antes de mais, a via da beleza. Nós vamos ao encontro de Deus também por meio do património belo, da arte que nos foi legada. E esse é o caminho que nos ajuda a fazer também uma forte experiência espiritual. Aqui em Fátima, o Museu do Santuário vai nos conduzindo por essa via da beleza ao encontro da luz de Deus, que está no cerne da mensagem de Fátima, e através das mãos de Maria, a toda bela. E o museu cumpre esta sua missão de falar aos peregrinos, aos crentes, mas também de tocar o coração daqueles que, não partilhando a fé, não deixam de visitar este lugar por essa via da cultura. Por outro lado, este é lugar de memória. Quando, em 1955, Dom José Alves Correia da Silva criou o Museu do Santuário de Fátima, criou como lugar de memória. Lugar para conservar a memória dos acontecimentos que deram origem a este santuário e para conservar o testemunho de fé de tantos peregrinos que aqui acorrem. A memória não tem que ver apenas com o passado, tem que ver com o passado, com o presente e com o futuro. A memória que o santuário conserva através do seu museu, por um lado, liga-nos ao passado, ajuda-nos a conhecer esse passado, por outro lado, ajuda-nos a tomar consciência da identidade deste lugar no presente, assim como nos ajuda a perceber o que deve ser o santuário no futuro. Esta dupla missão do Museu do Santuário de Fátima ajuda-nos a perceber que ele seja parte integrante da missão deste lugar.